gente, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre amor próprio, né? Como que a gente deve se amar? A palavra de Deus, ela diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não é isso que está escrito? Então quer dizer que Deus está dizendo que nós devemos primeiro nos amar para que depois a gente possa amar as outras pessoas. Você deve amar a outra pessoa como você se ama. O que você quer para você, você tem que querer para o outro. Então, primeiro você deve amar você mesmo. Amar a si mesmo não significa você ser uma pessoa egoísta, não significa que você vai querer tudo só para você, todos os benefícios, buscar sempre tirar vantagem das pessoas ou aproveitar todas as oportunidades para você obter algum benefício. Não é isso. Amor próprio é você se colocar como uma prioridade em muitos momentos na sua vida, antes dos outros. Por quê? Porque você precisa estar bem para que você possa ajudar as outras pessoas. Então, o amor próprio, ele faz com que você primeiro priorize o seu bem-estar, priorize a si mesmo para que você esteja bem, você esteja forte, você esteja pronta e capaz de ajudar as outras pessoas. Então, o amor próprio depois do amor a Deus, claro, é a coisa mais importante que nós temos que ter. Amar nós mesmos. Amar, gostar de você, cuidar de você. Será que você gosta de você? Será que você tem amado mais os outros do que a si mesmo? Você tem deixado você de lado? Falando um pouquinho para mulheres. Eu vejo que muitas mulheres, muitas vezes, têm sacrificado a sua vida em favor da sua família. Isso é bom. É bom que você ame a sua família, que você se dedique aos seus filhos, ao seu marido, mas não a ponto de se anular, de deixar de cuidar de você. Então, os seus filhos e o seu marido vão precisar de uma mulher que esteja bem, que esteja feliz, que esteja satisfeita, e não uma mulher que esteja exausta, exaurida, cansada, estressada. Não é assim que a gente faz as coisas para as pessoas, não é no limite das nossas forças, no limite daquilo que a gente pode fazer. Nós devemos fazer para o outro aquilo que a gente já tem. A gente tem que dar para o outro aquilo que a gente tem primeiro. Eu não posso querer dar para os meus filhos aquilo que eu não tenho, nem para o meu marido aquilo que eu não tenho, nem para as outras pessoas aquilo que eu não tenho. Então, eu vejo muitas mulheres, muitas vezes, sofridas. Eu mesma já estive nessa posição de me anular e me dedicar integralmente à minha casa, à minha família, não cuidar mais de mim, nem da minha aparência, nem das minhas necessidades como mulher, como pessoa, como indivíduo, e deixando e priorizando outras pessoas. E isso me fez muito mal, isso me fez sofrer muito. Eu passei por momentos muito difíceis quando eu me anulei as minhas vontades, os meus desejos, as minhas necessidades, em prol de ajudar e de cuidar da minha casa, cuidar de outras pessoas. Até que um dia, gente, a minha ficha caiu, que eu estava totalmente anulada, apagada. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia, né? Eu tinha engordado, estava totalmente assim desleixada com a minha aparência, com o meu corpo. Então, eu estava totalmente desleixada e achava que a culpa era dos outros. A culpa era do meu marido, a culpa era da minha filha. Mas, na verdade, o problema era que eu não tinha me priorizado. Eu achava que casamento, que família, que ter filhos era sacrifício, porque eu aprendi muito essa palavra, sacrifício. Você se sacrificar para o bem do outro. E não mesmo, não é isso. Você tem que dar aquilo que você tem. Primeiro você tem que ter para depois você dar. Então, quando eu comecei a entender que eu precisava priorizar, e não é priorizar no sentido de se rebelar,
Muitas mulheres se rebelam contra os homens, contra a família e acham que é assim que se prioriza. Não. Se priorizar não é abandonar a sua casa, nem abandonar os seus filhos. Se priorizar é você começar a olhar com cuidado para você mesma, com carinho para você mesma e olhar o que você precisa fazer para se cuidar. Eu preciso tirar tempo, dinheiro, recursos para mim, para o meu autocuidado e não somente abrir mão de todos os meus desejos só para satisfazer os outros. Quantas mulheres muitas vezes deixam de comprar coisas que ela precisa para se cuidar mesmo, porque ela não quer atrapalhar as rendas da casa. Eu não estou falando de futilidades, estou falando de necessidades, porque ela não quer atrapalhar, né, a questão das rendas da família, ela prefere deixar as suas vontades de lado e agradar a sua família. Até que eu entendi que não era assim que as coisas funcionavam, porque quando eu me sacrificava, eu me tornava amarga, nervosa, sem paciência, sem alegria. Quando eu entendi que eu precisava cuidar de mim, eu comecei a cuidar de mim, comecei a dar mais prioridade às minhas vontades, às minhas necessidades. Eu comecei a ficar mais feliz, ser uma pessoa mais tranquila, menos estressada, menos ansiosa. Então, assim, eu tinha, gente, crises de pânico, crises de ansiedade nessa época, em que eu deixava acumular muitas coisas, muitas obrigações, e tentava dar conta de tudo e queria ser uma super mulher. Até que eu entendi as minhas fraquezas, as minhas debilidades e comecei a cortar coisas da minha vida que estavam me sobrecarregando e comecei a dedicar cuidado a mim mesma. Eu não estou dizendo que você vai deixar tudo de lado e vai viver no shopping center, vai viver na academia, vai viver fazendo procedimentos estéticos. Não estou falando isso. Estou falando que você tem que priorizar o seu bem-estar. Ame a sua família, ame o seu trabalho, mas cuide-se primeiro. Você precisa estar bem para poder dar coisas boas para as outras pessoas. Então, amor próprio não é egoísmo. Tem pessoas que acham que é egoísmo cuidar de si mesmo. Não, não mesmo. Cuide de você. Cuide do seu corpo. Você tem a coisa mais preciosa que você recebeu do Senhor. É o seu corpo, a sua saúde, a sua vida. Né? Jesus disse que ninguém odeia o seu próprio corpo. Antes, ama e cuida e o alimenta. Então, será que a gente tem obedecido essa palavra? Ninguém odeia o seu próprio corpo. Antes, cuida dele, alimenta e cuida. Então, será que você tem que cuidar de você? Cuidado do seu corpo, cuidar da sua saúde, cuidar da sua aparência, dado prioridades para as coisas que você considera importante. Porque muitas vezes você está num relacionamento em que o seu marido, seu parceiro, ele acha que tudo que você gosta, tudo que você quer é bobagem. Não estou falando para você separar, a não ser que você acredite que isso é necessário. Mas você não tem que deixar a opinião da outra pessoa dirigir a sua vida. Você tem as suas vontades, os seus sonhos, os seus planos. Você tem que executar os seus planos, mulher. Não é deixar para quando seus filhos crescerem. Não, você tem que tentar organizar a sua vida a ponto de que você tenha também o seu tempo, os seus gastos, o uso da sua energia para você mesma, para cuidar de você mesma, para realizar os seus sonhos, sem precisar de aprovação de ninguém, sem ter que perguntar para ninguém. Você mesma, correr atrás daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Você muitas vezes é limitada pela sua própria mente. Você acha que você não tem capacidade de fazer sozinha, mas você tem. Você é muito mais forte do que você pode imaginar. Você tem capacidade de fazer grandes coisas, realizar grandes sonhos. Então, mulher, não pare de sonhar. Não deixe o seu amor próprio. Não ame as outras pessoas mais do que a você. Deus nunca pediu isso para nós. Ele pediu que nós devemos amar o nosso próximo como nós nos amamos. Você tem que cuidar dos seus filhos como você cuida de você. Será que você cuida dos seus filhos como você cuida de você? Ou você cuida deles melhor do que você cuida de você?
Então, mulher, comece a dedicar mais tempo a você, ao seu autocuidado, à sua alma, à sua mente, ao seu coração, ao seu corpo, aos seus desejos, aos seus planos, às suas necessidades. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Egoísmo é quando você quer tudo só para você. Amor próprio é quando você sabe diferenciar, quando você sabe separar tempo e organizar o seu tempo, a sua vida, para que você possa ter um tempo só seu. Um tempo para você dedicar para você, para cuidar de você. Então não pense que é egoísmo cuidar de você não, tá? Porque senão você não vai ser uma boa mãe, você não vai ser uma boa esposa, você não vai ser uma boa profissional, você vai sempre estar cansada, irritada, achando que está faltando alguma coisa. Na verdade, o que está faltando é você se deixou. Agora resgate essa mulher maravilhosa que você é e comece a cuidar de você mesmo. Você não precisa da aprovação de ninguém para cuidar de você mesmo. Você é um indivíduo, uma pessoa que precisa de olhar mais para si. Muitas vezes a gente quer a aprovação dos outros, quer que a outra pessoa nos aprove para que a gente possa fazer alguma coisa. Essa dependência emocional, ela é muito perigosa para nós. Nós não precisamos de depender de opinião nem da vontade dos outros para que a gente realize aquilo que a gente tem que fazer. Entende? Tem muitas mulheres que se anulam para realizar os desejos dos outros. Não faça isso. Você não tem que ser egoísta e pensar só em você, mas você não pode também ser uma pessoa que só pensa nos outros. Pense em você, se cuida, tá bom? Então, o amor próprio é a primeira coisa que nós temos que ter para que a gente possa ter uma vida mais leve, mais suave, mais tranquila. Amar a você mesmo primeiro, depois ao próximo, tá bom? Grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Amanhã a gente posta mais vídeos para vocês, tá? Se vocês quiserem se inscrever no meu canal, curtir, comentar, compartilhar se vocês quiserem, tá bom? Vocês são muito bem-vindos aqui. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchauzinho!